O zagueiro colombiano Nico Hernandes foi apresentado e já treina normalmente no CT Parque Gigante. Poderá estrear inclusive no próximo Clássico Grenal pelo Campeonato Gaúcho. Recém-chegado, ele vem surpreendendo a todos no bastidor do CT Parque Gigante, pelo seu aspecto mental. E eu conto esses detalhes agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Nico Hernandes, o zagueiro de 25 anos, que a gente não viu muito dele ainda no Internacional. Ele acabou de chegar, foi apresentado, deu uma entrevista coletiva, fez 2 treinamentos no CT Parque Gigante e não está relacionado para a partida contra a equipe do Aimoré neste sábado. Mas, no bastidor, o Nico Hernandes já vem chamando a atenção dos dirigentes e das pessoas que acompanham o dia a dia do Internacional. O Inter trouxe ele muito por uma questão técnica, tá? É um zagueiro canhoto, que é versátil, pode jogar como lateral esquerdo, como zagueiro pela esquerda, como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Então a versatilidade dele e o aspecto técnico, por ser de uma característica que faltava no elenco, foi o que fez o Inter buscar o jogador através de negócio de ocasião, já que ele não estava sendo utilizado lá no Atlético Paranaense, tá? Mas o Inter está entendendo que encontrou um pouco mais do que isso, tá? E entendeu isso também nas conversas que teve com o jogador e na chegada e na maneira como o Nico chegou aqui, tá? A entrevista coletiva do Nicolás Hernandes, ela foi uma entrevista diferente. Diferente do ponto de vista de conteúdo. Por mais que ele seja colombiano, ele falou em espanhol e depois da entrevista ele ainda explicou pra gente, cara, eu falo um pouco de português, mas na entrevista eu quis falar em espanhol para eu estar mais seguro e para eu não errar nenhuma palavra. Mas mesmo ele falando em espanhol, e é um espanhol um pouco mais claro, assim, é um espanhol colombiano, ele é um pouco menos embolado do que outros espanhóis da América do Sul, ele teve muito conteúdo na entrevista dele, tá? Não fugiu de nenhuma pergunta, mostrou muita personalidade, falou, por exemplo, abertamente sobre o Clássico Grenal, falou muito sobre o aspecto mental que faz com que ele queira competir, queira ganhar acima de tudo, falou sobre esse aspecto do jogo que o interessa muito, que é o aspecto mental. E isso chamou a atenção quando vem, principalmente um jogador de fora. Os últimos colombianos que a gente teve aqui no cenário de dupla Grenal, eles eram muitas vezes introspectivos, eles eram caras que não gostavam muito de falar, e o Nicolás Hernandes não, é um cara que, fala bem, inteligente, esclarecido, e mostrou isso na entrevista coletiva. E assim, isso que a gente viu na apresentação do Nico Hernandes é algo que se tem informações já dele desde lá do Atlético Paranaense. Eu busquei algumas informações sobre isso, tá? Por exemplo, o Nico Hernandes foi afastado ou foi avisado pela comissão técnica de que não seria utilizado nessa temporada de 2023. E aí eu fui buscar como que era a relação dele lá no Atlético Paranaense, tá? O próprio jogador falou na entrevista coletiva que teve 2 anos muito bons no Atlético Paranaense. E o que eu apurei é que é aspecto técnico. O Filipão e a sua comissão técnica, que agora o técnico é o Paulo Turra, lá no Atlético, entenderam que, cara, o Nico Hernandes não tem o perfil que eles estão procurando agora para o time. E botaram ele para ser negociado. O ponto é que ele tem uma ótima relação com o Petralha, que é o presidente do Atlético Paranaense. E os dirigentes gostam muito do Nico Hernandes. E até demoraram um pouco para liberar ele, tá? Mais do que o Inter gostaria que tivesse demorado. E o motivo para eles gostarem do Nico Hernandes é exatamente essa identificação, tá, que ele criou com o Atlético Paranaense e essa identificação que ele criou com o grupo. Ele era um cara que tinha um papel de liderança no grupo de jogadores pelo aspecto mental dele. Vou dar um exemplo, tá? E isso repercutiu bastante no noticiário e pela torcida atleticana. O Nico Hernandes foi um dos únicos jogadores do Atlético Paranaense que foi no velório do maior ídolo da história do Atlético Paranaense, que é o Sicupira. O Sicupira, que era um jogador do Atlético, o maior jogador da história do Atlético Paranaense, faleceu recentemente, e o único jogador do Atlético que foi no velório foi o Nico Hernandes.
E isso pegou muito bem para a torcida que gostava muito do Nico Hernandes, exatamente por esse espírito dele de se identificar, de viver, de ser uma liderança do grupo. E o Inter entende que trouxe esse aspecto também para dentro do vestiário. Um cara que é cabeça, que é inteligente, que pode ser um líder importante dentro do vestiário. Não será titular a princípio, mas uma peça importante para o grupo e que o Inter entende que está conseguindo trazer para o grupo, tá? Falou muito sobre a importância do Grenal, tá? E ele pode estrear no Clássico Grenal do próximo domingo. E falou muito sobre a entrega. E o relato que se tem dele no Atlético Paranaense era isso. Um cara que nunca faltou entrega. Pode ter algum tipo de problema técnico? Pode ter. Mas entrega não falta porque a mentalidade é o grande trunfo do Nico Hernandes. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!